Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sábado da oitava da Páscoa, Evangelho de Marcos. Hoje vamos ver a visão marquiana, 16, 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Cristo, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a eles não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O texto de Marcos foi colocado no último dia da semana da oitava, justamente para confirmar os outros textos que nós vimos durante a semana, né? O texto de João, o texto de Mateus, que falam das mulheres que vão anunciar aos discípulos que Cristo ressuscitou, e o texto de Emaús, né? Que são os 2 discípulos que caminhavam para o campo, né? E aqui, na visão marquiana, Jesus é mais incisivo, né? Eu mandei testemunha para vocês, vocês não acreditaram? Que história é essa? Né? Aí, por fim, como eles não acreditaram nem nos discípulos de Emaús, nem em Maria Madalena, ele aparece para eles ressuscitado. Né? Por que tudo isso? Porque os discípulos, a comunidade cristã primitiva, alguns discípulos tinham muita dificuldade de aceitar a ressurreição do Senhor, por incrível que pareça. Por isso que Paulo, numa das suas cartas, vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Continuamos então nos nossos pecados, porque Cristo não foi diferente de nenhum outro homem de Deus que morreu. Agora, se ele ressuscitou e venceu a morte, opa, aí é outra história, né? Então é interessante isso, porque revela que não houve, como é que eu poderia dizer, uma harmonia de pensamentos. Foi tudo mil maravilhas quando começou a comunidade cristã. Não, houve divergências. Houve dificuldades, como continua vindo até hoje, né? Há divergências dentro das nossas comunidades, há dificuldade muitas vezes de buscar harmonização, que é algo que já ocorria naquele momento, né? E muitos discípulos tiveram dificuldade, sim, em aceitar a ressurreição do Senhor, né? Mas só que nós, depois de 2000 anos, não podemos cometer o mesmo erro deles, né? Temos que entender e aceitar em nosso coração que Cristo venceu a morte. Porque se ele não venceu a morte, continuamos nos nossos pecados, como diz Paulo, né? Então é aceitar essa ressurreição dele como a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte. Através da ressurreição dele, ele nos concede vida em abundância, porque é vida eterna, é vida que não se acaba, né? Então é ter essa noção. Os textos da semana toda nos levaram, nos confirmaram que ele ressuscitou, na visão dos 4 evangelistas, né? Então que possamos ter essa visão também, essa certeza em nosso coração. Ele venceu a morte e ressuscitou, aleluia, aleluia. E agora ele nos concede a vida eterna. Portanto, agradeçamos ao Senhor com todo o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, encerramos a nossa semana por aqui e retornamos na próxima segunda-feira. Eu desejo a todos um bom final de semana e que Deus os abençoe. Um grande abraço. Tchau.